Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção, né? Nós estávamos sempre, já tinha tempo que nós não falávamos mais sobre o cenário brasileiro, estávamos, né, no cenário mundial, agora voltamos para o cenário brasileiro e vamos falar um pouco sobre a Era Vargas e a Revolução de 30. Então, para começar, sobre o movimento tenentista, responda, né? A coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil entre 1924 e 1927, associa-se ao quê? Ao florianismo, no qual se originou ao repúdio às fraudes eleitorais da Primeira República. Não, o florianismo é lá no começo da República, não tem nada a ver. B. Ao movimento tenentista, que teve origem devido à tentativa de derrubar o presidente Arthur Bernardes. Sim, a coluna Prestes era formada pelas pessoas que participaram do movimento tenentista, na intenção de derrubar o presidente Arthur Bernardes. Né? Eram pessoas do exército, militares, que não estavam contentes com a política oligárquica. C. A crítica ao caráter oligárquico da Primeira República e ao apoio à candidatura presidencial de Getúlio Vargas. Não, ao esforço de implantação de um regime militar e à primeira mobilização política em massa da história brasileira. Não. Então, a opção correta é a letra B. Aqui nós temos um quadrinho, uma charge, né? E Getúlio, tipo, tirando uma pessoa da cadeira, né? E ele fala, com licença, seu Julinho. Então, tá perguntando aqui, quem são os personagens da charge acima e qual situação, acontecimento ela procurou satirizar? Bom, ela está satirizando os acontecimentos que aconteciam, né, que aconteceram, que foi o golpe que Getúlio, né, fez para subir à presidência, né? Ele estava concorrendo, né? O Júlio Prestes ganhou, mas depois que João Pessoa faleceu, né, quer dizer, foi assassinado, né, o vice de Getúlio Vargas, começou uma rebelião, uma revolução, e Vargas deu o golpe com o apoio de muitas pessoas e subiu ao poder, né? Então, esse é o acontecimento, foi a Revolução de 30, né? Então, a Revolução de 30 teve início devido à grande insatisfação do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, por não ser indicado ao cargo pelo então presidente Washington Luiz. Antônio Carlos reagiu aliando-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Lembra que nessa época das oligarquias tinha a política do café com leite, que ou era um candidato de Minas ou era um candidato de São Paulo? Pois é, agora seria a vez de Minas, mas o então presidente Washington Luiz não indicou o candidato de Minas, não. Então ele não gostou e se aliou ao Rio Grande do Sul a fim de acabar com esses favoritismos das oligarquias. Então, sobre a Revolução de 30, é incorreto afirmar. Para disputar as eleições de 1930, a Aliança Liberal lançou o gaúcho Getúlio Vargas. O candidato defendia em sua campanha mudanças como voto secreto, incentivo à indústria nacional e leis trabalhistas, está correto? Eles lançaram, né, Getúlio Vargas como candidato e todas essas propostas eram defendidas por Getúlio. B. Em 1929, a crise econômica mundial atingiu o Brasil, fazendo os produtores de café terem enormes prejuízos e vários trabalhadores a perder emprego. Essa crise contribuiu para o descontentamento com o atual governo. Sim, correto. Lembra que a crise de 1929, a Grande Depressão que aconteceu nos Estados Unidos, afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, que era exportador de café na época. Então tá certa. C. O candidato Getúlio Vargas ganhou as eleições, assumindo o cargo no ano de 1930, dando fim à República Oligárquica. Não, Getúlio Vargas não ganhou as eleições. Quem ganhou foi Júlio Prestes. O que ele fez? Ele deu um golpe, né? Ele deu um golpe e conseguiu chegar na presidência através de um golpe, não do voto. D. O assassinato de João Pessoa, vice de Getúlio, inflamou a revolta, levando rebeldes ao Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo e entregar o poder a Getúlio Vargas. Correto também. O governo de Getúlio foi considerado provisório, já que se pretendia organizar novas eleições. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele falou que seria um cargo provisório até o governo se organizar. Mas a gente viu que não foi bem assim, né? Aqui, por exemplo, está falando.
No discurso de posse, Getúlio disse que seu governo era provisório, mas assim que assumiu o poder, procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio, inicialmente visando enfraquecer as oligarquias estaduais, afastou os governadores e, em seu lugar, nomeou interventores de sua confiança, né? Então ele queria cada vez mais ter controle, né? Bom, agora que nós temos quatro. Com base nos primeiros anos do governo Getúlio, Vargas responda explica o que foi a Revolução Constitucionalista, né? A Revolução Constitucionalista foi formada por pessoas da Frente Única Paulista, que eram estudantes, jornalistas, pessoas comuns, que queriam que houvesse uma nova Constituição, né? E aí aconteceu toda uma rebelião, uma revolta civil, vários estudantes morreram, houve toda uma rebelião, apesar do governo conseguir, né, vencer esses revoltosos, eles se consideraram vencedores porque, através dessa rebelião, teve uma nova Constituição, foi criada uma nova Constituição. E aqui está perguntando as principais mudanças introduzidas na Constituição de 1934. Teve o voto secreto, né, o voto feminino, a justiça eleitoral, que avaliava se havia fraudes, né? Até hoje existe a justiça eleitoral. Ensino primário gratuito, que não era obrigação do governo. Criação da justiça do trabalho, que ia oferecer leis trabalhistas, ia defender os trabalhadores, né? Direitos trabalhistas, férias, 13º e outras coisas. Então, essa Constituição trouxe muitos pontos positivos, né? Trouxe principalmente para os trabalhadores. Aqui, gente, a gente tem um meme, né? Um meme muito conhecido, a ameaça comunista, né? Então, o meme acima faz uma sátira ao chamado Plano Collor. Sobre esse plano, identifique a alternativa correta e justifique sua escolha. O plano Collor era um plano falso, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios e assassinar o presidente. Essa resposta está correta. O plano Collor é um plano falso que o governo de Getúlio criou para assustar as pessoas e justificar que ele continuasse no poder, porque ele falou que o governo dele seria o quê? Provisório, mas ele não cumpriu. Então ele inventou esse plano aí para meio que tapear as pessoas e continuar no poder, mas esse plano nunca existiu, foi tudo uma farsa, né? E aqui nós temos uma imagem do Getúlio todo sorridente, todo alegre, os menininhos pegando na mão dele, e está perguntando aqui: explica o que foi o DIP e qual sua ligação com o governo Vargas. Aqui é uma imagem da cartilha do DIP. Pessoal, o DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda, só que esse departamento era monitorado pelo governo Vargas. Então, eles não falavam mal do Vargas, só falavam bem, né? Divulgavam os trabalhos, divulgavam as coisas positivas que ele estava fazendo para o país e proibia a propaganda ruim, né? Então, era uma autopromoção, né? Ele fazia uma autopromoção para mostrar que a política dele era boa e não deixava que as pessoas mostrassem um lado negativo, né? B. Como a imagem representa Getúlio Vargas? A imagem representa Getúlio Vargas feliz, alegre, simpático, falando com as crianças, né? Uma imagem positiva. Então, aqui está perguntando: 6. Durante o Estado Novo, a indústria e a agricultura tiveram um papel de destaque na economia nacional. Cite as principais mudanças ocorridas nesses dois setores, né? Na indústria, ocorrida durante o governo de Vargas, se deveu um crescimento, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Pois lembrando que os parceiros comerciais do Brasil pararam de fabricar, né? Porque eles pararam de fabricar, pararam de importar por conta da guerra. Então, o Brasil começou a fabricar mais também, né? O governo Vargas também criou o Conselho Nacional do Petróleo. Ele queria investir mais em petrolíferas para que o Brasil tivesse uma indústria mais nacional, né? Então, ele criou empresas nacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Estação de Minérios, a Vale do Rio Doce, né? Então, ele investiu na indústria nacional. Ele queria que o Brasil fosse forte industrialmente, não dependesse apenas dos outros países, né?
E a agricultura também teve um papel de destaque na economia nacional. No governo Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança, então ele incentivou também a indústria agrícola, né? 7. Explica o que ocorreu no fim do Estado Novo. Como foi o fim do Estado Novo? As pessoas já estavam exigindo eleições diretas, né? Porque Vargas já estava há muito tempo no poder, né? Várias pessoas se reuniam, faziam protestos, tinham comícios. Vargas até apoiou outro candidato, mas no fim ele queria se manter no poder e começou a organizar, né, passeatas a favor dele mesmo, né? O queremismo, por exemplo, foi uma dessas passeatas que as pessoas diziam querer que Vargas continuasse no poder, né? Mas não deu muito certo, ele acabou saindo, né? Outro presidente foi eleito e o Estado Novo acabou chegando ao fim. Bom, gente, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.